aprovaram, só que no momento não foi automático. Eles falaram assim, daqui a 3 meses vai começar aplicar o PGR. Todas as empresas começaram a correr atrás. Só que chegava na hora, o Ministério falava assim, as pessoas não estão preparadas. As empresas não estão preparadas. Vamos jogar um pouquinho mais para frente. E assim foi. Isso foi descaracterizando a lei. Tá? Porque as empresas não acreditavam que ela começaria mais. Foi tanto... Só que quando chegou em outubro de 21, o Ministério falou assim, a partir de 10 de janeiro de 2022... o PGR entra em ação, né? Beleza, né? Ninguém acreditou, Vanderlei. Ninguém. Só que quando chegou no 10 de janeiro, que o governo não voltou atrás, aí virou uma loucura. Pessoal e corre daqui, a administradora liga pra gente, e empresas, porque dali pra frente a coisa ia começar a funcionar. E tá funcionando, tá? E por isso que é bom a gente falar um pouquinho, tá? O PGR, gente, nada mais é que um braço do GRO. O que é o GRO? Mais uma sigla. Vamos lá. O que é o GRO, Silvio? GRO é o Gerenciamento de Riscos Operacionais, Como ocupacionais. a gente trabalha aqui com informação, o PGR pra gente aqui é a Procuradoria-Geral da República. É verdade. Mas nesse caso aqui, é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Ele veio substituindo o PPRA, tá? PPRA. Que era o PPRA antigo já existia, PPRA, né? exato. Nas empresas, né? Eu também no condomínio. Em todos, Vanderlei. Em todos. Era um item obrigatório, só que não era... Como que acontecia antigamente? Antigamente você fazia e entregava para o condomínio. Hoje não. Hoje o PGR, o diferencial do PGR é que você tem que subir ele no e-social. Isso é. Antigamente, o PPRA... o Ministério fiscalizava 5%. Hoje, com um clique numa região, é 100%. Então as empresas têm que tomar muito cuidado. Que todo mundo que tem um funcionário registrado precisa estar em dia com sua documentação. Não tem jeito. Porque a fiscalização, teoricamente, não está cobrando, tá? Eles não estão multando. Só que existe uma armadilha aí que nós vamos falar lá na frente. Não está cobrando o PGR, mas tem outros assuntos que a gente vai tocar mais para frente, até para não antecipar certas coisas aqui, vocês vão ver que quem não fizer pode sofrer algumas quando é que ele foi graves. criado, Silvio? Olha, o PGR, através da GRO, foi em março de 2020. Só que antigamente ele veio substituindo o PPRA. Ele veio substituindo o PPRA. O PPRA já é antigo, tá? Isso aí a gente está falando de 1978, por aí, quando foi implantado. O Isso PPRA, ele mapeava os riscos dentro de um ambiente. É mais ou menos isso que ele fazia. A diferença do PGR e do PPRA é que o PPRA ele fazia mais a parte química e biológica. Enquanto o PGR ele é um conjunto de várias coisas, tanto mecânica como de postura, ele analisa tudo. Ele é mais abrangente. Muito mais abrangente, muito mais abrangente. Só para você ter uma ideia, tá? Vou começar aqui com o GRO, tá? O que é o GRO? O GRO é NR1, que é uma norma regulamentadora, tá? Norma regulamentadora é uma lei, tá? É uma lei que... posso sair fora dela? Não. Uma regulamentadora você não pode sair fora, você tem que fazer. Todas as NRs, e existem 37, não sei se você já ouviu falar, a NR35 que é de altura, quem sobe a altura tem que fazer a NR35, tem a NR20 que todos os postos de combustível tem que fazer, tem a NR13 que é dos vasos e compressores, você tem que fazer, tem a NR10 que os condomínios têm que fazer, tem que ajustar lá, o cara que vai trabalhar na parte elétrica. Tudo isso resumindo, então, são normas de prevenção de acidente, de riscos. Exato. São normas regulamentadoras. O que acontece? Você é obrigado a fazer para o seu colaborador não ter um problema, tá? Ou até para prevenir algum tipo de acidente, né? Porque senão viraria uma bagunça. Você até tem as NBRs, que é as normas brasileiras regulamentadas, só que essa não, teoricamente, ela não é obrigada, ela não tem força de lei, ela não tem. Só
Que aí existe mais uma armadilha nessa parte, que ela entra dentro das NRs, e aí você é obrigado a cumprir. Entendeu? Então, tem todo uma jogada, todo um sistema. E as normas... Porque senão cada um fazia como quer. Vamos se dizer, um para-raio. O cara faz 2 descidas. O outro faz 3. O perímetro. Cada um faz de um jeito. E as normas veio para regulamentar isso. E a NR1, que é a GRO, que é a primeira, ela fala exatamente isso. Ela fala da disposição que todas as normas têm. Quando a gente fala do GRO, quando a gente fala do PGR, a gente está falando de todas as normas juntas dentro de uma norma regulamentada. É isso. Tá? Então ela que é obrigatória. Que é obrigatório. E quem regula tudo isso, Silvio? O Ministério. O E-Social hoje em dia. O Ministério do Trabalho. Aliás, o E-Social está cercando tudo que se imagina, né? Que é imaginável aí relacionado a não só a funcionário, como o local do ambiente, né? Também então, de trabalho. E esse AGRO, ela veio também, Vanderlei, porque assim, antigamente as pessoas não entregavam. O cara trabalhava num lugar insalubre, periculosidade. O que acontecia? Muitas vezes, quando o cara aposentava, ele não tinha, porque ele não pagou insalubre, ele não pagou, não fez nada disso. E aí o que acontecia? O funcionário era prejudicado, o colaborador era prejudicado. Muitas vezes também, não era até o empregador. O empregador às vezes não sabia, às vezes ia lá uma empresa, um engenheiro, e achava que não tinha insalubre aquilo, e depois... Sabe? Então virava muito bagunça. E o GRO, teoricamente, veio para melhorar isso. O PGR veio para melhorar isso. O PGR é só o início, tá? De vários braços que estão se vindo aí. Tá? Primeiro eles falaram o seguinte, vamos implantar o PGR, que é o que está devido aos eventos que existem dentro do PGR, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Dentro do PGR existem alguns eventos que todas as empresas têm que cumprir. E aí foi só primeiro braço do que aconteceu isso. Só que o GRO, ele é gigante. Daqui a pouco faz o PGR, depois faz o terceiro, depois faz a responsabilidade técnica. Tem um monte lá que eles vão implantando aos poucos. E é isso que está acontecendo. Eles só colocaram o PGR agora por causa dos eventos, que é o 2240, 2230 e assim por diante. Só que lá na frente vai ter outras situações. A mini-reforma do Temer afetou, de certo modo, essas normas da PGR? Não. Quem tá mudando alguma coisa, tá tendo revisões de todas as normas, tá? Tá tendo muitas revisões, tá? Que até umas boas, porque tinha algumas coisas que era absurda mesmo, tá? Tinha algumas coisas que era absurda, mas o governo, ele tá revendo todas as normas, tá? Que nem tinha uma norma NR12, para você ter uma ideia, que era meio absurdo mesmo, sabe? Você comprava um equipamento e aí você gastava o dobro do valor para poder adequar, para colocar para trabalhar. Não tinha cabimento. Então, tem certas coisas que tá certo, tá fazendo, tá revendo, tá tirando um pouquinho das costas do empresário, né? Mas veio para melhorar, sim. Não é ruim, não. E aí, Vanderlei, vamos lá. O PGR, tá? O que é o PGR? Programa de Gerenciamento de Risco, né? Qual que é a finalidade dele? Ele veio substituir no PPRA, tá? O PPRA tinha ele pegava, que nem eu te disse, falei para vocês, ele pegava mais os químicos e biológicos, né? E hoje não, hoje ele pega tudo. Como que funciona? O engenheiro de segurança do trabalho vai num condomínio. Ele vai num condomínio. Chega lá, ele vai olhar tudo. Ele vai olhar a iluminação. Será que a iluminação está adequada para o colaborador? Ele vai verificar a cadeira que o colaborador senta. Ele vai analisar toda a infraestrutura, o banheiro. O banheiro está adequado? Não está adequado? Tem papel? Tem uma toalha? Pode toalha no banheiro? Não pode. Por quê? Porque eu enxugo minha mão com um pano, outro colaborador vai lá, enxuga a mão com um pano, os dois utilizando o mesmo pano, risco de infecção, alguma coisa biológica. Não pode. Então, tudo isso, quando a gente chama de inventário, tá? O técnico de segurança do trabalho, tá? Essa parte ele
pode ir no setor, fazer uma análise técnica, verificar, poxa, precisa aqui, essa escada está muito perigosa, precisa colocar uma identificação, falta uma placa de identificação, tá? Então, eles fazem o inventário completo. O que é diferente do PPRA? Tá? Que antigamente, você fazia o PPRA, você entregava para a empresa simplesmente guardava. Hoje não. Hoje a gente trata o PGR como se fosse um PDCA. Tá? Você planeja, você faz, você checa, você age e volta de novo. Tá? É uma constância isso, Wanderlei. Sempre ele vai girando. Tá? A cadeira está ruim, você melhora. Você coloca no sistema, você volta e assim por diante. O PDCA já era usado para melhoria contínua, né, de processos. Então, estão trazendo para dentro de uma organização, né, de um ambiente, a melhoria contínua daquele processo, daquela situação, inclusive. Não só o processo, né, daquele ambiente todo, num todo. Eles estão analisando tudo, né? Porque o que eles entendem é que o colaborador é o principal beneficiário. E é mesmo, né? Porque ele está ali o dia a dia, ele tem que ter um ambiente de trabalho agradável, né? E não só isso também, né? Ele tem que privar pelo patrimônio até da empresa, dos próprios moradores, sabe? Tem que privar por isso. Então, você não pode ter, vamos dizer, uma lâmpada queimada, o cara trabalhando no escuro, não dá, né, gente? Né? Hoje em dia, e essa é a função do engenheiro de segurança do trabalho, quando ele for fazer a vistoria técnica, ele vai verificar, se tiver pendência, ele vai voltar daqui a 3 meses, 4 meses, depende o grau que for, o grau de risco, tá? Condomínio tem uma vantagem que é risco baixo. Tá? É risco legal. baixo. Importante tá? você falar isso. Isso, tá? Então, eles têm baixo, médio e alto, tá? Então, condomínio é um risco baixo. Então, vamos dizer que é bem mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, tem pendência, o engenheiro tem que voltar para verificar se foi realmente feito aquela pendência que estava constando no relatório. Silso, tem uma pergunta aqui da Laís Sali. Pois não. A PGR é válido somente para condomínio que tem funcionário próprio? Sim, só para quem é funcionário próprio. Só tem uma particularidade, tá? Nessa parte. Vamos supor que é terceiro, tá? Porque tem que ter, sempre tem funcionários lá, tá? O condomínio ele tem a obrigação de pedir para a empresa terceirizada o PGR. Tá? Ele tem obrigação. Ok, então, independente de ser... Se for funcionário próprio, quem tem que fazer é o condomínio. Se for terceirizado, o síndico deve exigir dessa empresa terceirizada esse PGR. Esse PGR, exato. Não só PGR, tá, Wanderlei? Porque como a gente está falando de normas, tá? Você tem que linkar duas normas aí que é fundamental, tá? Que trabalham em conjunto, que é o PGR junto com o PCMSO. Perfeito. Tá? Isso você tem que trabalhar. Por quê? Porque o PGR você fala da estrutura, você fala dos riscos, você fala do ambiente. Você tem o PCMSO, que você fala da parte médica, da parte laboratorial do funcionário. O que é PCMSO? Para quem não conhece e está ouvindo aqui, vamos esclarecer. Vamos lá. É Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso sempre existiu, né? Sempre o E-Social, existiu. Aliás, já pedia isso anteriormente, né? E é a garantia da saúde do funcionário. Isso. Mas até, continuando a pergunta de quem mesmo? Laís. Da Laís. É assim, vamos supor, o condomínio, ele pode também, Wanderlei, ele pode. Se ele achar, vamos supor, ele tem uma portaria, ele tem o pessoal da limpeza, ele pode falar assim, poxa, ele tem os colaboradores que vão lá de vez em quando fazer as manutenção. O condomínio pode pedir o PGR e fazer uma análise geral? Pode. Mas não é de praxe, não é normal. Tá? Não é obrigado. Por quê? Porque ele não tem funcionário. Algumas empresas, tá? Até quando chegou dia 10 de janeiro, eu te falei que virou uma doidura, algumas empresas estavam oferecendo como assim, pro condomínio fazer um PGR. Nós entendemos, até através das nossas consultorias, que não
não há necessidade. Por quê? Porque se não tem funcionário próprio, você não tem responsabilidade. Só que a responsabilidade do condomínio vai até a página 2. Por quê? Porque vamos supor que o funcionário se machuca. Vamos supor que ele está indo para o trabalho e de repente ele se machuca. Quem abre o CAT? Quem abre? Exatamente hoje, antigamente você mandava para a administradora, você mandava para a contabilidade, eles abriam junto ao rede social. Hoje em dia não. Hoje em dia quem abre o CAT é a empresa de segurança do trabalho. Então essa veio para mudar. Isso foi a mudança radical que teve, né? A mudança da abertura das CATs, né? Hoje, quem faz isso, você não consegue fazer mais com uma contabilidade. Não consegue. Eles nem abrem mais. E o que pode acontecer com um condomínio que não seguir essas normas do PGR? Hoje não está tendo, vamos dizer assim, não tá tendo multa. Não tá. O governo falou assim, vocês têm, por enquanto, vocês têm esse tempo para se adaptar. Vocês têm esse tempo, tá? Eu não sei se vai ser 6 meses, se vai ser esse resto do ano. Não tá claro isso ainda, tá? Mas, por enquanto, não tá tendo multa. Só que tem um problema sério aí, tá? Tem um problema sério. Vamos supor que o condomínio ele tem o zelador, que é próprio, que muitas vezes acontece isso, né? Ele tem o pessoal terceirizado e ele tem o zelador, ou ele tem, né, um funcionário. Se esse funcionário, por um acaso, se machuca ou tem um acidente de trabalho, se não foi feito o PGR, não tem como ele abrir o CAT. Se não tem como abrir o CAT, automaticamente o condomínio pode ser multado. E a multa não é barata, depende do que acontecer, varia de R$500 até 200 mil. Aí varia muito do que acontecer. Você tem alguns eventos que a norma colocou, tá? Vamos supor, o 2220. Você tem, se o funcionário sofrer um acidente de trabalho, você tem um dia útil para abrir o CAT. Quem abre o CAT? A empresa de segurança do trabalho. E se por um acaso a pessoa morrer? Você tem que abrir de imediato. Como você vai fazer isso se você não tem na mão o seu PGR? Sabe? Então, é um pouquinho complicado. É meio enganoso isso que você não precisa fazer nesse momento, porque não tem multa. Você não tem multa do PGR, mas você tem multa dos eventos.